Boa noite, queridos irmãos e amigos. É com muita alegria que estamos aqui para prestarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos, nesse instante, fazer uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus amoroso, gracioso, que tem cuidado de nós. Ó Pai, neste instante nós invocamos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que conduza este culto de modo que nós saiamos daqui muito abençoados. Nós te pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Queridos irmãos, vamos fazer agora uma leitura no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmo 103. Então, se você está com sua Bíblia, pode abrir o seu aplicativo no Salmo de número 103. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel.
O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Queridos irmãos, que leitura maravilhosa, demonstrando aqui que nós precisamos sempre bendizer o nome do nosso Deus e Pai Celestial. E também o salmista já nos conclama a reconhecermos que somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Assim diz o salmista no verso de número 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então Deus é misericordioso. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, Ele nos perdoa. E assim nós vamos, neste instante, fazer uma oração de confissão ao nosso Deus, na certeza de que Ele nos concederá o perdão. Oremos. Santíssimo Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos criou a tua imagem e semelhança. E quando o Senhor, os primeiros pais pecaram ali no jardim do Éden, o Senhor já indicou que mandaria o teu Filho para salvar a humanidade. E assim é nesta confiança que nós confessamos a ti os nossos pecados. Somos pecadores e temos, Senhor Deus, muitas das vezes desobedecido a tua vontade, e assim pecamos. Pecamos por atos, por omissão, por pensamentos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Neste instante nós confessamos os nossos pecados, quer como igreja, quer como pessoa, que o Senhor então possa nos ajudar a sairmos, Senhor Deus, desta situação para te servir com mais dedicação. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém e amém.
Queridos irmãos, neste instante vamos passar ao nosso período de louvor. Com muita satisfação, hoje contaremos com a participação da cantora Marta Valéria, minha amiga, que está lá no Rio de Janeiro, onde reside, acompanhando este culto. Temos certeza que todos serão muito abençoados com o cântico que ela apresentará a seguir. Boa noite a todos os ouvintes, eu sou a Marta Valéria. Para mim está sendo um privilégio muito grande em poder estar participando mais uma vez, do culto da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Ao pastor reverendo Sandro Xavier e o nosso amigo e irmão Mário, que Deus os abençoe e que continue usando a vida de vocês, que tem sido um instrumento, na minha vida e na vida também de todos que têm participado deste culto. Bem, eu vou estar louvando a Deus agora com uma das minhas canções e que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, possa te visitar. Deus assim os abençoe a todos. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. Antes de existir os montes, antes do sol se pôr, antes de existir as fontes, já existia o amor. O amor não é só um momento, como muitos dizem que passou. O amor é Cristo e eu sinto, Jesus Cristo é o amor. O amor é Cristo e eu sinto, Jesus Cristo é o amor. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. Tudo suporta e sofre, tudo espera e crê. Em meio a tantas guerras, só mesmo o amor pra vencer. Amai-vos sempre uns aos outros, assim falou Cristo Rei. Amai-vos sempre, pois o amor é o cumprimento da lei. Amai-vos sempre, pois o amor é o cumprimento da lei. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. É tempo de dar amor, é tempo de união, é tempo de se arrepender, porque é chegada a salvação. É tempo de dar amor, é tempo de união.
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, como te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! por mim se
entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. sacrifício vivo, Jesus, que venceu a morte, e hoje reina pra sempre. Jesus, Tu és o Deus vivo, imutável, incomparável. Como Tu, Jesus, não outro, não outro. Amados irmãos, chegamos a um ponto culminante do culto, que é a proclamação da Palavra de Deus. Nesta noite estará nos trazendo a mensagem a nossa querida irmã Márcia
Eleni Soares, amiga de muito tempo. Ela é presbítera, bacharel em teologia e queremos fazer um registro especial no meio da semana, no dia 11. A nossa pregadora completou mais um ano de vida e, como ela diz, bem vividos. Portanto, nós vamos ganhar o presente nesta noite, ouvindo a palavra de Deus que será exposta pela irmã Márcia logo daqui a pouco. Vamos fazer uma oração de iluminação. Ó Deus, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor possa neste instante estar preparando o coração da tua serva para trazer a mensagem à tua igreja. Ó Deus, nós te suplicamos que os seus lábios profiram palavras que emanam do teu trono de graça. Ó bendito Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, agora que o Senhor possa colocar na mente da nossa presbítera Márcia aquilo que realmente é relevante para a tua igreja aprender nesta noite. Nós pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a nossa amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João e vamos ler o capítulo 16, onde Jesus nos diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio que eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis outra vez. E ver-me eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Dizem, pois, que vem a ser esse um pouco?
não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram aos seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. Glória a Deus, porque Deus foi misericordioso conosco e deixou para a gente o seu rico ensinamento, a sua palavra viva e eficaz. Hoje eu quero falar com vocês, através do que nós lemos nesse texto, foram as palavras finais de Jesus, de orientação para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Eu vou falar para vocês que a tristeza é passageira, mas a alegria que vem do Senhor, essa é eterna, é duradoura. Nós estamos passando por um momento muito difícil, de muitas dores, de muitas perdas. Aí nos vem aquela palavrinha que chama saudade. Os discípulos também estavam cogitando entre eles. Se Jesus voltasse para o Pai, o coração deles já estava triste, porque eles iam sentir o quê? Saudades de Jesus. E nós também já estamos sentindo saudade de pessoas que nós perdemos para essa pandemia, embora nós sabemos que quem foi pela vontade de Deus, porque a vida, só quem pode tirá-la não é vírus nenhum, e sim Deus, que é o dono da vida. Nós temos o sopro de Deus em nós, e esse sopro somente Deus pode buscar, só Deus pode retirar. Isso nos conforta, mas mesmo assim, nós estamos na carne, nós somos humanos, nós ainda temos dores, nós temos saudade, nós temos tristeza. E a palavra saudade, conhecida como uma forma de expressar a ausência de uma pessoa, faz o seu convívio de um lugar que tenha deixado boas recordações ou ainda de momentos especiais. Né? A saudade é uma das palavras mais presentes na língua portuguesa. Ela é cantada em verso e prosa.
Embora, por muitas vezes, a saudade possa ser remetida a uma perda ou a uma ausência, é necessário sempre senti-la de maneira positiva. Jesus estava trabalhando os seus discípulos para que eles ficassem sem ele, com sua ausência, sem seus ensinamentos, sem sua companhia diária, com saudades dele, mas de uma forma positiva. Ele iria voltar para o Pai, ele não ia ficar sozinho, ele ia estar com o Pai. E também nós, os que ficamos, os discípulos que ficaram, nós que ficamos, não também ficaríamos abandonados. Eles iriam nos mandar quem? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que iria nos orientar na ausência de Jesus aqui na terra. Jesus observou que os discípulos especulavam sobre sua afirmação de voltar para o Pai. Eles não compreendiam. Por quê? Se ele é Deus, se ele é filho de Deus, se Deus o mandou com uma missão de fazer discípulos aqui na terra, para que o seu nome seja divulgado, para que o seu nome seja engrandecido, por que ele vai voltar? Às vezes, acontece conosco também. Às vezes nós perdemos um ente querido, uma pessoa que era muito importante, às vezes um provedor da família, e a gente questiona a Deus. Por que Deus o tirou naquela hora? Mas vamos pensar pelo lado positivo. Se Deus tirou, Deus vai nos suprir de outra forma. Nós temos que acreditar que Deus é o soberano, o controlador, é o que sabe todas as coisas e é o provedor de todas as coisas. Então, às vezes, o medo, a saudade, a tristeza nos deixa triste, entristece nosso coração. Mas é isso que Jesus estava fazendo com seus discípulos, os preparando para ficarem no mundo com todos os problemas, com todas as aflições, mas sem a sua presença. A sua intenção era de prepará-los de forma que eles não fossem pegos de surpresa. Ele sabia claramente o que estava por vir e não queria que a fé deles fosse abalada ou até mesmo destruída. Por isso, suas palavras, em todo o capítulo 16, têm esse intuito de incentivá-los a ficar firmes e também nos incentivar a ficarmos firmes na fé em Cristo Jesus, crendo que Deus está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que ficar firmes diante de toda e qualquer circunstância, irmãos. Essa é a nossa introdução para o nosso sermão. É isso que Jesus quis passar para os discípulos, é isso que Jesus quer passar para nós através desse capítulo do livro de João, capítulo 16. O primeiro tópico que nós vamos estudar, que nós temos que analisar em cima desse texto é: o sofrimento é uma perda. Mas qual é a nossa postura emocional e espiritual diante dele? Como é que nós nos posicionamos diante do sofrimento? Primeiro, nesse texto que nós lemos, Jesus quis nos alertar sobre as perseguições que estavam por vir. Nós sabemos que após a morte de Jesus, os discípulos foram perseguidos, a igreja foi perseguida, a palavra de Deus tentaram acabar com a mensagem, tentaram apagar a palavra de Deus, mas eles não conseguiram. Tanto que a palavra de Deus chegou até nós, nos edifica, tem ido até os confins da terra e tem criado cada vez mais discípulos. Tem homens corajosos, homens que creem, fazendo uma missão, levando a palavra de Deus, morrendo, sendo mártires até hoje, para que a palavra de Deus seja divulgada. Orientados pelo Espírito Santo, que ficou quando Jesus voltou para o Pai. É inevitável que os dias maus farão parte de nossa vida, em algum momento ou outro. Nós não vivemos só de felicidade, só de alegrias, só de coisas boas. Os momentos maus, eles vêm, eles aparecem, mas com a fé, com a certeza, com a mensagem que Jesus nos falou, e falou para os discípulos e falou para nós, aqui nesse texto, nós também nos fortalecemos
e passamos pelos dias maus, sabemos que a alegria do Senhor, ela vem e ela é duradoura. Então, naqueles momentos difíceis, igual nós estamos atravessando agora, de dor, de choro, de perdas, de saudade, a palavra saudade, não sei se existe em todas as línguas, mas no português é uma palavra forte, é uma palavra que todos sabem o que significa, todos sentem esse sentimento que é chamado de saudade, a perda de alguém. Mas como é que nós nos posicionamos diante dessa situação? Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos Jesus dizer que o Consolador estaria conosco, Consolador, Espírito Santo de Deus, parte de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno, que está conosco para nos consolar. Glória a Deus, irmãos, isso aí é uma alegria, mesmo no meio de tanta dor, um conforto, mesmo tanta dor. Porém, Cristo deixa claro que toda essa advertência feita por ele era para que nele tenhamos paz. O que nós precisamos para vivermos nesse mundo turbulento, perseguidor, cheio de bons momentos, cheio de homens maus, cheio de vírus, cheio de doenças, cheio de terremotos, maremotos, seja o incidente que for, seja o mal que for, nós temos que ficar em paz, sabendo que Deus está no controle. Não cai uma folha de árvore, irmão, se não for da vontade dele. Nem um fio do nosso cabelo será tocado se não for da vontade dele. Então, nessas horas, nós temos que estar firmes na nossa fé, na nossa crença, no nosso Deus maravilhoso e prosseguirmos. Estarmos de cabeça erguida, forte, bem posicionados, sabemos que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Ah, mas e se eu morrer? E se meu pai morrer, minha mãe morrer, meus irmãos morrerem? Eu vou sentir saudade, eu vou sofrer muito. Vai sim, mas se morrer, voltou para Deus, porque nós passamos da morte para a vida eterna. Nós temos que ter a certeza em nosso coração que nós somos salvos em Cristo Jesus, que tem uma vida eterna nos esperando do outro lado. Né? Essa certeza é obrigação de todo salvo em Cristo Jesus sentir. Não podemos titubear. Né? Vamos sentir saudade? Vamos, mas tem um Consolador, ele vai nos consolar, ele vai nos confortar. Aí a saudade vai se transformar em alegria de ter convivido com aquelas pessoas, de ter tido a oportunidade de viver bons momentos com aqueles entes queridos que voltaram para Deus, saber que eles estão melhores do que nós, no lugar que nós almejamos estar quando Deus nos chamar. Essa é a certeza, irmão, que nós crentes temos que ter em nosso coração. Lá em João 14, 27, Jesus diz que essa paz que ele nos dá não é a paz do mundo, é diferente, ou seja, é uma paz profunda e duradoura. Profunda e duradoura. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos continuar nossa vida, tomando todo o cuidado, orando, obedecendo o que Deus manda, que a palavra de Deus manda, seguindo o que a comissão médica do mundo impõe. Vamos nos cuidar, mas crendo que tudo está nas mãos de Deus. Deus tem um propósito, irmão. O mundo não está jogado, ele está sob o controle de Deus. E nós cremos nisso. Amém? Jesus deixa claro que podemos e devemos ter esperança, pois ele venceu o mundo. Essa esperança também não é a mesma que o mundo tem. No entendimento secular, a esperança é uma crença da possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias relacionados à nossa vida. A esperança que Cristo nos aponta nesse texto não é algo que é possível acontecer, mas sim em algo que já aconteceu. Uma coisa que já está concretizada. Ele já venceu o mundo, o pecado, derrotou Satanás, derrotou a morte. Por isso, nós temos inúmeras razões para manter nosso bom ânimo e
confiar. Não importa a dor que você está passando, a perda que você teve, a saudade que você está sentindo, a tristeza que está rondando o seu coração. Confie. O Consolador está com você. Deus tem um propósito. Deus levou o seu ente querido para um lugar melhor, um lugar de glória, na presença dele. Então, irmãos, não vamos ficar tão tristes, não vamos turvar nosso coração. Vamos ser felizes, vamos ter paz, vamos viver tranquilamente, confiantes que Deus é por nós, que Deus é nosso Pai, que o sofrimento é de uma perda qualquer, seja ela em que área da nossa vida, né, exige uma postura positiva, uma postura de confiança em Deus. Amém? O segundo tópico que nós vamos falar dentro desse texto é sobre a confiança da ação e do poder do Espírito Santo nas horas de dor e aflições. Ele age. E nós temos que sentir o agir do Espírito Santo em nossa vida, principalmente na hora das dores, das dificuldades, das aflições. Jesus frisou que eles não ficariam sós, que já enviaria o Espírito Santo. Jesus apresenta a obra que o Espírito Santo realizaria no mundo e no coração daqueles que fossem alcançados pela soberana salvação de Deus. Jesus insiste que, apesar da dor de sua partida, era necessário que ele voltasse ao Pai para que o Espírito Santo viesse ao mundo. Está lá no versículo 7 que nós lemos. O Espírito Santo convenceria os homens do pecado, da justiça e do juízo, lá nos versículos de 8 a 11. Foi ele quem nos conduziu à conversão e, por causa dele, reconhecemos nossos pecados e depositamos nossa confiança em Jesus. Se o Espírito Santo não tivesse ficado conosco, nós não teríamos essa confiança, essa certeza de que Jesus vive, reina e que voltará para julgar os vivos e os mortos e que eu irei para a glória com ele, porque eu creio e porque eu sou salva em Cristo Jesus. Coisa linda, irmão. Somente com as obras do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, nós poderíamos ter esse convencimento. Por isso que nós temos que orar, nós temos que falar de Deus para todas as pessoas com qual nós cruzarmos, para que elas também creiam, para que elas também vivam no mundo como nós vivemos, com essa fé, com essa certeza, com esse apoio, conforto que o Espírito Santo nos dá. Glória a Deus. Uma vez salvos do pecado, este mesmo Espírito que nos guiaria a toda a verdade, como está lá no versículo 13, conduzindo os discípulos conduzindo os discípulos a glorificarem a Cristo. É Ele também que coloca esse desejo em nosso coração, essa vontade de acordarmos de manhã, glorificando a Jesus Cristo. Damos graças porque Ele nos salvou, porque nós temos essa certeza, porque nós vamos atravessar o nosso dia, esse presente maravilhoso que Ele nos deu, seguros de que aconteça o que acontecer, eu estou sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e o que acontecer comigo vai ser para a honra e glória do Senhor, porque é a sua vontade. Então, irmãos, é difícil falar com essa convicção ainda para quem ainda não conhece a Jesus Cristo, para quem não tem esse convívio com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, para quem ainda não tem essa certeza no coração. Mas quem vive isso, sabe do que eu estou falando, sabe o que eu sinto, sabe o que está sentindo nesse momento, né? A presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que quando Jesus voltou para o Pai, ele ficou conosco. Amém. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Esse foi o detalhe importante. O mais importante, você não vai estar sozinho, vai estar no mundo, sob todos os efeitos, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as perseguições que o mundo te impuser, mas não estará sozinho, estará apoiado pelo Espírito Santo de Deus. Coisa linda de se ouvir
E creio que na época os discípulos também ficaram muito aliviados ao ouvirem essa palavra. Portanto, diante dessa afirmação de Jesus, o medo do sofrimento causado pela saudade e pela dor será minimizado e transformado em alegria duradoura. Nós vamos aprender a glorificar a Deus, e glorificar a Deus traz o que? Alegria e paz. Amém, irmãos? Terceiro tópico, nós vamos falar em cima desse texto que nós lemos. A alegria da certeza de que o Pai nos ama e que tudo que lhe pedimos, Ele nos concederá. Olha que coisa maravilhosa. O Pai, que é dono do ouro e da prata, é dono de todo mundo, todo esse mundo, é dono até de nossa vida, do sopro que existe em nós, né? Ele nos ama. E o Pai que ama, Ele dá tudo que o Filho pede. Não, lá no versículo 17, podemos ver que a dúvida ainda persistia entre os discípulos. Eles ainda não compreendiam o reino de Deus plenamente. No entanto, Jesus continua explicando a necessidade dos acontecimentos que logo sucederiam. Nos versículos 29 e 30, de modo quase inesperado, seus discípulos, pela primeira vez, parecem compreender parcialmente as palavras de Jesus. Eles dizem, por isso cremos. Por isso cremos. Você crê, irmão? Né? Sua família crê. Essa verdade que Jesus falou te convenceu, entrou em seu coração. Você vive uma vida crendo que Deus, que o Pai nos ama, que o Filho voltou para o Pai, para que o Consolador viesse habitar entre nós e nos orientar, nos guiar para a vida eterna com Deus? Os discípulos ainda tinham uma dificuldade, mas diante das explicações que Jesus falou, que ia chegar uma hora em que ele não ia falar mais por metáforas, por parábolas, por figuras, mas iria falar claramente. Eles responderam, já nos falou claramente, porque agora nós cremos, nós compreendemos. Agora, vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Você é o Filho de Deus. Você é o Deus encarnado. Você é o Salvador. Essa é a fé que eles professaram nesse momento quando disseram, agora nós cremos. Aí, Jesus respondeu-lhes, credes agora? Né? Por quê? Porque o que crê, confia. O que crê, o que confia, acredita. E o que acredita, pede. E o que pede, recebe. E o que nós recebemos? Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós colocamos sob a vontade de Deus. Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu sei que ela depende do Senhor. Somente o Senhor pode me concedê-la, porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas, o Senhor é soberano, mas o Senhor se importa comigo. O Senhor me ama porque o Senhor é meu Pai. É um Pai que me ama. Então está aqui meu problema. Me ajude a resolvê-lo da melhor forma. Irmão, saber pedir é se colocar na presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos conhece bem, nos conhece no íntimo, e deixar que Deus haja, deixar que o Espírito Santo de Deus nos oriente, tirarmos vendas dos olhos, tirarmos tampões de ouvidos e deixar o Espírito Santo de Deus falar, ouvir a sua resposta. Não tem um pedido que nós fazemos para um Pai amoroso que não tenha resposta. O Pai fala sim, o Pai fala não, mas o Pai fala, o Pai responde, né? E a partir desse momento, os discípulos creram. Jesus falou, pede em meu nome, que meu Pai, que os ama, lhe dará. Mas peça direito, peça com coerência, peça aquilo que realmente for necessário para que você tenha paz. A paz que eu vos dou, não a paz do mundo, mas aquela paz que é duradoura, que é eterna, para que essa palavra saudade, medo, perda,
né? Saia da sua rotina, do seu dia a dia. Que ela seja apenas um sentimento, mas um sentimento que vá nos trazer boas lembranças, momentos bons, glorificação a Deus pela vida daquela pessoa e porque está cuidando daquela pessoa na eternidade. Amém, irmãos? Todos nós temos aqueles momentos de frustração e confusão a respeito dos planos de Deus. Todos temos. Às vezes, a gente tem algumas dúvidas. Por isso é necessário que conversemos com o Pai, pedindo que o Espírito Santo melhore nossas petições, nosso diálogo, para que chegue na forma aceitável por Deus e que Deus, na sua grande compaixão que tem por nós, na sua grande misericórdia, nos atenda. E isso pode ser muito desgastante. E como é que a gente lida com isso? Né? Quando a gente está com confusão, a gente quer orar, a gente quer conversar com Deus, mas a gente não consegue. Não é? Algo nos impede. Às vezes, a confusão é tão grande. Por isso que nós lemos lá que nós temos que ter equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, para nós termos um diálogo aberto, diálogo de filho para pai que nos ama, filho que ama o pai, que o ama mais ainda. É um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor de Deus por nós. Né? A sua fé enfraquece ou você se chega a Jesus mais fortemente do que nunca? Quando a gente tem essas dúvidas, os apóstolos estavam temerosos, com medo, não sabiam o que ia acontecer, estavam com medo de ficar abandonado, que o mundo os trucidasse, que a missão que Jesus os preparou não fosse bem feita, porque eles não iam ter condições de fazer, se sentiam. Às vezes, o mundo, as pessoas, a televisão, os meios de comunicação, que às vezes a gente fica tão ligado, ao invés de buscarmos a palavra de Deus, a gente perde horas e horas no mundo que incute coisas errôneas em nossa cabeça, murcha a nossa fé, nos afasta de Deus. Então, nessas horas, irmão, nós temos que orar, parar com tudo, fazer um propósito de oração para com Deus, uma mudança de vida, uma quebra de paradigma, um novo norte, deixar o Espírito Santo de Deus guiar, ouvir a voz do Espírito Santo. Se praticarmos a fé nos pequenos desafios da vida, Deus nos prepara para as provas maiores que virão ao nosso caminho. É somente a fé que nos prepara para os grandes desafios e nos faz sair dele como vitoriosos. As dificuldades estão acontecendo na sua vida agora. Sim. Na minha vida, algumas dificuldades, na de vocês também. Vê se cada um de nós podemos pensar e analisar. Há dificuldade em alguma área da nossa vida. Tem alguma área da nossa vida que nós precisamos que Deus haja. Nós precisamos colocar nas mãos de Jesus, né? Você está firmemente ligado a Jesus para resolvermos, para termos êxito, para sermos vitoriosos, para não sermos tragados pelos enganos, pelos engodos do mundo. Nós precisamos estar firmemente enraizados em Jesus, no que Ele nos ensina, da mesma forma que Ele ensinou para os discípulos nesse capítulo de João que nós lemos. Foram para os discípulos e é para nós. Palavra de Deus, viva e eficaz, preservada para nós. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus, as orientações de Jesus. Vamos crer. Agora, credes? É a pergunta de Jesus para os discípulos. É a pergunta de Jesus para nós. E para concluirmos, eu quero dizer que nós não somos chamados para um cristianismo de facilidades. Ainda mais nos dias de hoje. Né? A nossa comunidade é chamada, nossa igreja, né, é chamada para se unir aos outros como instrumentos de Deus, que Deus tem usado para continuar fielmente testemunhando que Deus é Deus. Apesar de tudo que possa acontecer, Deus é Deus. Sempre foi, é e será, eternamente. Não abrir mão de ser uma igreja missionária, constituída de sociedades, ministérios e outros grupos de apoio,
e trabalho, mas sempre com o objetivo de edificar as vidas de seus crentes. Tem igreja que se envolve em muitas obras sociais, em muito ministério, muitas coisas, mas esquece da edificação da vida dos seus crentes, de levar a palavra, de orientar, orar, buscar o direcionamento do Espírito Santo de Deus, confiar e crescer espiritualmente e numericamente. É isso que nós queremos, irmãos, para a nossa igreja, para nosso lar, para a nossa família, para nós como missionários, levadores da palavra de Deus. É isso que nós queremos, edificar a vida das pessoas que nós cruzarmos o caminho. É esse o objetivo da igreja, edificar a vida dos crentes. É esse o objetivo do pastor para com suas ovelhas, dos presbíteros para com o pastor, do pastor para com os presbíteros. Isso tem que haver dentro da igreja, esse desejo de unificação em Cristo Jesus, de edificação espiritual, para que toda a igreja viva bem e viva em paz, com confiança, sem temor diante das circunstâncias que o mundo impõe. Amém? Todos concordam? Que a alegria da salvação de Cristo Jesus e a certeza da vida eterna com Deus para nós e nossos amados esteja em nossos corações hoje e sempre. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por Ele ter preservado essas palavras ricas e abençoadas de Jesus para nós, para que nós possamos lê-las, ouvi-las e compreendê-las e afirmarmos como os discípulos. Agora nós cremos, por isso nós cremos. Por isso, a gente não vai cair nos engodos de morrer de saudade, de ficar deprimido, de ficar agoniado, de perder a alegria de viver, de glorificar a Deus, nos afastarmos de Deus. A tristeza é passageira, mas a alegria que vem de Jesus Cristo, ela é eterna. Todos creem nisso? Amém. Vamos orar, então. Grande Deus, nosso maravilhoso Pai amado, que tanto nos ama, obrigado, Senhor Deus, por ter mandado seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos trazer a verdadeira mensagem sobre o seu reino, Pai. Quero pedir também, Senhor Deus, pela alegria de poder ter o Espírito Santo Consolador do Senhor conosco em toda a nossa jornada, pelo período que passamos pela terra, pelo tempo que o Senhor determinou, pelo tempo que o Senhor quiser, nós não estamos sós. Isso já aconteceu, nós temos a certeza no nosso coração. Jesus voltou para o Senhor, mas o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo do Senhor, habita em nós, nos orienta, nos faz ter confiança, não nos deixa esmorecer na fé, tira de nós a palavra saudade, a palavra tristeza, e traz para a gente a alegria que é de servir ao Senhor, ser guiado, cuidado pelo Senhor, duradoura e eterna. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor Deus, de servir ao Senhor, de poder chamá-lo de Pai e de poder confiar e principalmente de dizer que agora nós cremos, que eu creio, Senhor Deus. Amém. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e que tenhamos uma semana abençoada, glorificando a Deus e sem temor e com muita paz. Que mensagem maravilhosa! Queremos, nesse instante, agradecer a nossa presbítera Márcia Eleni, que Deus continue a usando na proclamação da sua palavra. Também trago aqui uma palavra de agradecimento à cantora Marta Valéria, que Deus a abençoe no seu ministério de louvor. Nós queremos, nesse instante, passar a um momento muito importante do culto reformado, que é o ofertório. Deus nos dá tudo e nos pede muito pouco. Eis o que escreveu o profeta Malaquias a respeito
das nossas contribuições para Deus. Então, Malaquias capítulo 3, farei a leitura a partir do verso de número 10. Quem quiser acompanhar, mas eu farei a leitura desta passagem bíblica tão importante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, meus irmãos, nós conclamamos a todos que continuem sendo fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. A igreja tem as suas despesas normais e já estamos também planejando a procura de um local para a realização das atividades presenciais. Já estamos com muitas saudades dos irmãos e assim nós pedimos que sejam diligentes em efetuar o depósito. Os dados bancários estão sendo exibidos e então nosso irmão, nosso amigo poderá efetuar o depósito ou então fazer a transferência por meio de aplicativo. E desde já a igreja agradece. Vamos aos nossos demais avisos, que são no próximo domingo às 10h15 temos a Escola Bíblica Dominical. Será uma escola especial com a presença do nosso pastor, reverendo Sandro Xavier da Silva, que está preparando excelentes lições no livro do profeta Abacuque. Então não perca, chame seus amigos, familiares para participarem da Escola Bíblica Dominical no domingo às 10h15. E à noite, às 19h15, ocorre o culto de louvor e adoração. Não deixe de encaminhar o nosso link para amigos, para parentes, e assim poderão usufruir de um culto maravilhoso. Queremos reconhecer que cada dia mais há número maior de pessoas, de famílias que estão acompanhando as atividades da igreja, não somente neste Distrito Federal, mas também em outros estados do Brasil. Nós pedimos que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa fazer isto e também acione o sininho para receber os avisos a respeito das atividades da igreja. Meus queridos, estamos iniciando uma nova semana. Vamos pedir a Deus a sua bênção para as nossas vidas no decorrer de mais esta semana. Oremos, portanto, neste instante. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, neste instante nós nos dirigimos a Ti para te agradecer tudo que o Senhor tem feito em nosso favor e apresentar, Senhor Deus, as súplicas pelos pedidos de oração que temos recebido. Ó Pai amado, nós fazemos isto porque estamos convictos de que o Senhor é poderoso e quer atender às necessidades do Teu povo. Portanto, ó Pai, neste instante, nós Te suplicamos por alguns irmãos que estão enfermos,
pedimos a tua bênção, a tua cura. Ó Pai, lembramos neste instante do nosso amigo, colega de trabalho, de aulas, que tem passado por lutas, mas o Senhor tem dado também muitas vitórias. Ó Pai, que o Senhor possa completar o seu restabelecimento quando está passando pelo tratamento a respeito da Covid. Ó Pai, o Senhor tem preservado a sua vida, mas que o Senhor possa fortalecê-lo, restabelecê-lo integralmente, ó Pai. Também colocamos diante de Ti a vida do Teu filho, Dácio Vieira, nosso amigo dileto, servo dedicado na Tua seara. Ele também está se recuperando no seu estado de saúde, eis que realmente passou por umas lutas, umas dificuldades, mas o Senhor tem cuidado do nosso irmão Dácio. Complete a sua obra curadora na sua vida. Ó Deus, vá abençoando todos que estão hospitalizados, ó Pai, precisando de cura, precisando de alívio de dores, ó Pai. Afasta tudo isto e, ao levantar o doente, que possa Te glorificar, reconhecer que todo bem veio de Ti, ó Deus. Nós Te pedimos também em favor daquelas pessoas que estão desempregadas. O nosso país está em crise por causa desta pandemia. Que o Senhor possa abrir oportunidades de trabalho, que a economia possa aquecer e que as empresas voltem a contratar, ó Pai. E assim, quem está desempregado passe a oferir rendimentos para o sustento próprio e da sua família. Também, ó Pai, há lares precisando da Tua bênção especial. Muitas das vezes não há paz no lar, há desentendimentos entre marido e mulher, entre filhos e pais. Vá trazendo, Senhor Deus, a Tua paz. Tranquilize, Senhor Deus, estas famílias que estão nos acompanhando neste culto. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que vá também aliviando os problemas emocionais e espirituais, para que, ó Pai, reine realmente harmonia e amor neste lar que está passando por lutas, por provações. Nós Te pedimos, ó Pai, que nos dê uma ótima semana, uma semana de bênçãos, guardados e protegidos por Ti, porque quando o Senhor vai à frente, nós estamos protegidos. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso baluarte, ó Pai. Portanto, nós Te pedimos isto e Te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso grande e poderoso Salvador. Amém e amém. Recebamos agora a bênção. Que o grande e insondável amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa, salvadora, redentora de Cristo Jesus, o poder, o consolo e o ensino do Espírito Santo sejam conosco não somente hoje, mas para sempre, não só com a IPI Metropolitana, mas com todos os filhos de Deus espalhados por toda a face da terra. Amém e amém.